você veio. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, que bom que você veio. Vai lá numa pessoa que você não conhece, dá um abraço nela. Sabe, irmãos, a gente acabou de cantar aqui que Jesus nos libertou para ser livre. E o livre se movimenta, o livre fala. Então abre a sua boca, diz para alguém uma palavra de bênção nesta manhã. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender que quando a gente vem para um culto como esse, a gente não vem só para receber. Dentro de você já existe uma porção suficiente para que você possa alcançar outras pessoas. Sabe, nem tudo vai depender da dinâmica do culto. Nem tudo vai depender do pregador. Porque é aquele que já te libertou, que já te salvou, que já te colocou em pé, como nós cantamos aqui. Ele já está habitando dentro de você. E você já pode fazer alguma coisa com isso, amém? Aleluia, pode sentar. Glória a Deus. Vou começar fazendo os agradecimentos, né, a toda a diretoria dessa igreja, que sempre me recebe de forma tão maravilhosa. A Andréia, diretora do Rema, que junto com a sua diretoria também me faz sentir em casa. Eu costumo dizer que aqui é uma extensão da minha igreja, porque afinal os nossos pastores são irmãos, né? Continuo debaixo da autoridade da família Lima, amém? Aleluia. Mas sabe, irmãos, desde quinta-feira que o pastor me convidou para estar aqui, eu busco ao Senhor para saber qual é a mensagem que eu poderia trazer para vocês, que pudesse alcançar o coração de cada um, exatamente do jeito que está. Porque apesar de nós estarmos numa mesma igreja, nós estamos vivendo momentos diferentes. Nós temos sonhos diferentes. Nós temos realizações diferentes, nós temos projetos diferentes, mas nós temos um único Deus. E esse único Deus que nós temos, Ele é mais do que suficiente para nos alcançar, mesmo diante de todas as diferenças, porque diante de Deus todos nós somos iguais, amém? Então, quando eu estava pensando sobre essa ministração agora de manhã, o Senhor falou algumas coisas ao meu espírito. Sabe, estamos no mês de junho, amém? Aliás, nós já passamos da metade do mês de junho. E, sabe, eu não sei você, mas no começo do ano, a gente faz alguns propósitos, não é assim? A gente fala que a gente vai para a academia, não é? A gente fala que a gente vai fazer um curso de inglês, a gente vai fazer uma coisa nova. A gente se compromete a estar mais envolvido com as obras do Senhor. E aí a gente deixa passar o ano inteiro. E lá, quando vai chegando em dezembro, é que a gente faz o balanço daquilo que a gente conseguiu realizar. Mas sabe o que acontece quando a gente faz isso, irmãos? A gente fica meio frustrado, não é assim? Porque a gente percebe que a gente não emagreceu os quilos que a gente precisava, não ganhou os músculos que a gente precisava, que a gente realmente não foi tão diligente assim com as coisas do Senhor, e a gente fica meio desesperado, não é assim? Mas sabe, irmãos, hoje eu quero trazer uma boa nova, aleluia. Obrigada pela sua empolgação. Eu vou falar de novo, hoje eu quero trazer uma boa nova. Não vamos precisar chegar ao final do ano. Essa semana eu ensinei para os meus alunos que metanoia é mudança de rota. Sabe quando a gente pega um caminho errado, e mesmo o GPS nos ensinando um caminho, a gente pula uma rua, ele fala assim, alterar a rota. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a não esperar chegar no final do ano para alterar a sua rota. Eu quero convidar você a meditar sobre tudo aquilo que você está vivendo,
sobre tudo aquilo que você está fazendo, sobre tudo aquilo que você está planejando. E caso seja necessário, faça um ajuste na sua rota. Agora, hoje, já que você levantou cedo, para tomar café da manhã, para chegar até aqui, para se pôr bem bonito, como diz meu marido. Já que você veio até aqui, vamos descobrir o que nós precisamos fazer. E se caso for necessário, a gente muda a nossa rota. Mas, para mudar a nossa rota, eu vou fazer um questionamento com você. E é isso que vai dar origem para essa ministração. Por que é que você faz o que você faz? Por que é que você está fazendo o que você está fazendo? O porquê que você levantou hoje de manhã e está aqui? Por isso o nome da nossa ministração é o motivo de tudo. Sabe, irmãos, nós precisamos saber o que nos move. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito nessa terra. Nós precisamos saber as razões pelo qual nós levantamos de manhã. E sabe, irmãos, em Filipenses 2:6, você pode abrir, diz assim: e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, nessa manhã eu quero falar para você que se o motivo da sua existência não é Jesus, você está vivendo pelo motivo errado. Jesus, Ele estava vivendo em sua glória, quando de maneira obediente, a Bíblia diz que Ele se humilhou. Às vezes, irmãos, a gente pensa que Jesus foi obediente apenas porque Ele disse ao Pai: seja feita a sua vontade e não a minha. Lá no Getsemane. Mas sabe, irmãos, Jesus não foi obediente somente nesse momento. Ele precisou ser obediente quando Ele se despiu da sua glória e encarnou num corpo mortal. Ele, para caber dentro desse corpo que nós temos, irmãos, Jesus precisou se desfazer da glória de ser Filho de Deus. Não bastasse isso, Jesus completou uma obra. E Ele morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Para que todo aquele que o confessasse com a sua boca e cresse com o seu coração fosse salvo. Jesus morreu por mim e por você. E você? Quando você está fazendo os seus planejamentos, onde Jesus está no seu plano? Quando você está fazendo o que você está fazendo por Jesus? Jesus tem sido o centro da sua vida?
Jesus tem sido a motivação para você melhorar como pessoa, para você melhorar nos seus relacionamentos. Jesus tem sido, assim como uma música que eu ouvi ontem à noite, Jesus tem sido o seu respirar. Ou será que depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente olha para Jesus como aquele que tem alguma coisa a nos dar? Ou será que a gente já consegue olhar para Jesus como aquele que quer dar algo para Ele? Nessa manhã, irmãos, eu sei que essa ministração pode não trazer muito glória a Deus, muito aleluia, e está tudo bem. Desde que você esteja aí pensando com você, se Jesus está sendo o motivo de tudo na sua vida. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 5, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque pela ofensa de um morreram muitos, e muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, pelo que só um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. 5,17 diz, porque pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Temos um dono. Reinaremos em vida por um só, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados a preço de sangue, não por moeda corruptível, mas a preço de sangue, o sangue do Cordeiro. E, irmãos, nós não precisamos pagar preço, porque o maior preço foi pago naquela cruz. Mas você foi comprado e você não é mais dono do seu nariz. Mas sabe, a gente tem muita facilidade em entender Jesus como sendo o nosso Salvador. Aleluia, diga comigo, aleluia. Jesus nos salvou, aleluia. Jesus nos salvou, aleluia. Antes você estava condenado ao inferno e agora você tem uma vida, e vida abundante. Mas sabe, irmãos, naquele dia que você o confessou com a sua boca, você disse que Ele era o seu Salvador, mas você também disse que Jesus era o seu Senhor. E sabe, irmãos, porque o mundo lá fora está tão perdido, tão sem identidade, tão confuso, tão sem propósito. As pessoas não sabem o que são, não sabem o que podem, não sabem o que têm. E quando eles sabem o que têm, eles não sabem nem sequer o que fazer com aquilo que tem nas mãos dele. Mas às vezes a nossa condição como igreja, nós estamos assim também. Perdidos dentro da igreja. Perdidos. Porque nós não sabemos o que fazer com aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado liberdade, autoridade, cura, provisão, para que a gente pudesse viver uma vida em abundância. Mas nunca houve um tempo de uma igreja tão doente, fisicamente falando, mentalmente falando,
presos em nossos pensamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de considerarmos tanto Jesus nosso Salvador, desconsideramos Ele como nosso Senhor. Somos lerdos em obedecer. Sabe, irmãos, nós precisamos ser mais ligeiros. Amém? Sabe, diante de algo que Deus está falando com você, que Jesus está te pedindo. Precisamos ser rápido e parar de ser omisso. Procrastinadores. Ó. Eu vou orar para saber se eu preciso ir na oração. Será que a oração é de Deus? Irmãos, deixa eu falar uma coisa, para de perder tempo. Jesus está voltando. Para de perder tempo. Eu vou orar para saber se eu preciso fazer o rema. Irmão, você precisa fazer o rema. Porque no rema, aquilo que Jesus fez fica muito claro. O que é ensinado no rema nos ensina. Faz com que a gente tenha consciência daquilo que Jesus fez por nós. A gente vai aprender. Mas como eu estou dizendo para você, às vezes a gente fica tão perdido nos nossos pensamentos, na nossa vida, tão cheio de afazeres, que a gente esquece que existe um centro na nossa vida. E o centro da nossa vida precisa ser Jesus. Alguém muito inspirado pelo Espírito Santo já disse que Jesus não é apenas uma canção. Jesus precisa ser tudo para nós. E nós precisamos amar aquilo que Jesus amou. Eu estava na Havan com a Andréia. E aí a gente viu umas coisas de bebê. E eu falei, Andréia, você vai ser uma vovó coruja. Dessas bem babona. E ela respondeu assim, vou mesmo. Porque eu amo gente. Jesus amou a gente. Deus nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E Ele deu o seu único Filho para nos salvar. E você, o que é que você tem dado como resposta para Jesus? O que é que você tem buscado em Deus para que Jesus verdadeiramente seja o centro da sua vida? Será que você tem amado pessoas? Será que você tem cuidado de pessoas? Será que você tem cuidado dos seus? Os de casa primeiro. Que a Bíblia diz que se a gente não cuidar daqueles que são da nossa casa, somos piores do que os incrédulos. Você tem cuidado das pessoas que Deus colocou na sua vida? Ou será que a gente passa só criticando, porque o meu patrão é isso, porque o meu líder é aquilo, porque ele não faz isso, porque ele não vê isso? Será que você tem dobrado o seu joelho em oração pelos líderes dessa igreja? Será que você tem orado pelo seu patrão, pelo seu professor, pelo seu esposo?
pela sua esposa, pela sua mãe. Porque Jesus tinha uma vida que de dia ele ministrava no templo, ensinando a palavra com ousadia, e todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque ele pregava com autoridade. Mas à noite ele subia ao templo para orar, para manter o seu relacionamento com o Pai, para saber qual seria o próximo passo. Você tem orado ao Senhor para saber qual é o próximo passo? Ou será que somos aqueles que tomamos todas as decisões, damos todos os passos que precisamos, e aí quando as coisas não dão certo, a gente volta? Aí a gente faz as nossas orações emergenciais. Jesus me acode, Jesus me livra, Jesus me salva, Jesus manda um anjo. Mas sabe, irmãos, se nós orássemos antes das nossas decisões, depois de tudo, a única oração que a gente faria é: obrigada, Pai, porque tudo foi feito como o Senhor me prometeu. Obrigada, Pai, porque a sua vontade é perfeita e eu não erro quando eu cumpro a sua vontade. Obrigada, Pai, porque a sua vontade é um caminho seguro que eu posso seguir. Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para termos uma vida sobremaneira excelente. Jesus, ele é o nosso exemplo. Assim como Jesus foi obediente e se desfez da sua glória, a Bíblia diz que Jesus veio fazer a vontade do Pai. Jesus não veio estabelecer um ministério próprio. Às vezes a gente olha para algumas circunstâncias e fala assim: se fosse eu faria assim. Deixa eu te falar, não é você. Não é você. E você não sabe como você faria se você estivesse nesse lugar. Porque só quem está no lugar é que sabe as razões e as motivações pelo quais elas se movem. Amém? Fala assim: glória a Deus. Nem que seja pela fé, irmãos. Receba essas palavras que vão salvar as nossas vidas. Jesus deu a vida por nós. E nós precisamos ser a resposta para o mundo. Nós precisamos fazer, irmãos, para que as pessoas olhem para mim e para você e não vejam a placa da igreja que a gente congrega. Mas que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ano passado, no mês de outubro, eu passei por uma experiência na minha vida que foi, vamos dizer que é a mais intensa de todas. E nesse momento, onde eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida, de maior intensidade, eu ouvi uma pessoa dizer para mim: eu vejo Deus na sua vida. Sabe, eu achei tão interessante que aquela pessoa, ela não viu Deus na minha vida no momento onde estava ganhando um carro novo, uma promoção, um celular top. Não. Foi no momento mais frágil da minha vida, no momento mais difícil da minha vida, onde eu estava precisando me separar da pessoa que esteve comigo todos os dias da minha vida. No dia que eu precisei dizer para ele: pode ir, porque eu vou ficar bem. Não precisa mais lutar. O seu corpo já não aguenta mais.
você pode ir. Não existe nada mais divino, irmãos, do que a gente poder deixar. Porque somos tão apegados com as nossas coisas, com as nossas necessidades. Mas Jesus precisa ser o centro da nossa vida, para que quando a gente precise deixar coisas pelo meio do caminho, a gente não se desespere, a gente não enlouqueça, a gente não se perca no propósito. Porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. Eu venci o mundo. Quando nós temos Jesus como centro da nossa vida, irmãos, nós nos tornamos inabaláveis. Sabe, o sangue pode dar na canela, e nós estamos firmes, focados no propósito, fazendo o que a Bíblia diz, não nos desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus e fazer dele o nosso maior exemplo, o alvo a ser alcançado, porque ele é o autor e consumador da nossa salvação. É através da sua obra que fomos redimidos, resgatados, levantados, onde nós podemos ser sarados de maneira física e espiritual, tendo Jesus como centro, como nosso exemplo. Jesus, ele é definitivamente tudo o que nós precisamos. Às vezes nós achamos que precisamos de tantas coisas, casas maiores, mais tecnologia, carros melhores, mais rápidos, viagens maravilhosas. Tudo isso é bom, não vou dizer que não é, mas isso não pode ser o motivo pelo qual você vai viver nessa terra. Esse não pode ser o motivo em que você vai focar a sua vida. Jesus precisa ser o motivo. Sabe, porque em Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos. Sem eles, irmãos, nós podemos ter tudo e seremos extremamente pobres, porque não teremos nada. Jesus, ele é o bom pastor. João 10, 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Quando nós sabemos de quem nós fazemos parte, do corpo que nós fazemos parte, nós não precisamos andar uma vida medrosa, mas nós andamos uma vida com ousadia. Não somos aquele que desanimamos, que desistimos, que nos cansamos. Jesus é o caminho. Jesus, ele é o único caminho para uma vida sobremodo excelente nessa terra. E uma vida na eternidade com o Pai. João 14, 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a porta. João 10, 7 diz: em verdade, verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas. Sabe, irmãos, você é ovelha de um aprisco.
você tem alguém que pode te dar as direções perfeitas. Você não pode ficar andando para lá e para cá, como se você não soubesse o que fazer. Mas não, você passa pela porta que é Jesus. E Ele, como um bom pastor, Ele cuida de você, Ele tira os seus carrapichos, Ele passa óleo nas suas feridas, Ele te leva para um pasto verdejante, onde nada te falta. Jesus é a fonte de água. João 14,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Sabe, irmãos, Jesus, habitando dentro de nós, Ele é uma fonte inesgotável. E de nós vão sair rios de águas vivas. Sabe, se está saindo de nós um rio de águas, é porque nós não temos sede de nada. É porque nós já temos aquilo que é preciso. Jesus é o pão. João 6,35 diz, e Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o nosso alimento diário, irmãos. Jesus não pode ser apenas o lanchinho de domingo. Sabe, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã. Você tomou café da manhã? Eu também. Mas sabe, irmãos, quando for mais ou menos meio-dia e meia, eu vou começar a sentir fome de novo. E você? Você também? E aí a gente vai almoçar, não é assim? E se você for daqueles que gosta de comer de 3 em 3 horas, é muito provável que 3 horas da tarde você faça outro lanche. Não é assim? E à noite você já está pensando, onde vamos jantar? Não é assim? Pode balançar a cabeça que eu sei que é, não fala que você não está pensando. Que agora que eu falei de comida, você já está pensando no almoço. Não é assim? Mas se fazemos isso com uma comida natural, por que é que a gente acha que vir na igreja no domingo é suficiente para estarmos alimentados para a semana toda, até o próximo domingo? Mas sabe, Jesus está dentro de nós através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo. E sabe que você pode até não vir na igreja durante a semana. Não é o melhor, mas você pode. Agora, o que você não pode é deixar de se alimentar dele, porque ele é o pão da vida. Então, todos os dias você precisa ter o seu tempo com Ele, para pedir as instruções da parte dEle, para buscar na palavra, a palavra de Deus que vai te manter em pé, diante das dificuldades. Porque se você durante toda a semana se alimentar do pão da vida, domingo de manhã, quando você voltar para cá, irmãos, você vai ter uma palavra de Deus ao abraçar uma pessoa. Uma pessoa vai olhar para você e vai falar das dificuldades que ela está passando. E você vai falar para ela
Deixa eu orar com você. Sabe, irmãos, nós precisamos ter ousadia. Ousadia. E parar de quando uma pessoa chegar para nós e falar assim, eu estou com dor de cabeça. Ao invés da gente falar assim, eu tenho um comprimido para você. Você precisa dizer, eu tenho um remédio. Eu tenho a cura. Jesus é a cura. E você precisa fazer o que a Bíblia diz, impõe as mãos sobre essa pessoa e ora. Sabe, mas a igreja de Jesus Cristo, não aqui. Não aqui. Estou falando lá, de Campo Grande. Uma igreja tão tímida, tão sem ousadia, sempre esperando uma nova mensagem, uma nova pregação, esperando que muitas vezes o pastor, o preletor, o ministro seja o coach da sua vida e te dê uma palavra de ânimo. A palavra de ânimo dessa manhã é Jesus. Porque Ele é o pão da vida. Ele é o alimento mais precioso que você precisa. Não somente para você. Porque sabe o que eu aprendi? Naquele momento que eu falei lá atrás para você, que foi o momento mais difícil da minha vida. É que quando nós estamos alimentados, irmãos, nós não temos só para nós. Mas nós temos para o outro. Porque o outro pode não estar tão forte assim como a gente. E se você não tiver alimentado o suficiente, como é que você vai segurar a pessoa que está do seu lado? Como que você vai ser o esteio dessa pessoa? Como é que você vai levar essa pessoa a Cristo? Jesus é a cura, irmãos. E diz assim, Isaías 53... Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então, nessa manhã, irmãos, eu quero dizer para você que nós temos, assim como diz a Bíblia, temos tudo o que precisamos com relação à vida e à piedade. Temos Jesus. Temos Jesus. Diga, eu tenho Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Sabe, irmãos, essas verdades você precisa levantar todos os dias de manhã. E lembrar para a sua alma que, diferentemente do seu espírito, ainda não está pronto. E trazer à memória aquilo que vai te trazer esperança. Para que você não ande nessa terra como quem rasteja. De culto em culto. De conferência em conferência. De congresso em congresso. De profecia em profecia. Porque a maior profecia já aconteceu. A maior profecia que foi dada, que haveríamos de ter um Salvador, que feriria a cabeça da serpente, que nos livraria do mal, que nos reconciliaria de novo com Deus. Ele já veio. A maior profecia que precisava acontecer já aconteceu. E sabe, eu estava vindo para cá e a Andréia perguntou assim,
que hora? Você dormiu cedo, Carla? Eu falei, não. Eu fui dormir mais ou menos umas 3 horas da manhã. Porque eu estava à noite dormindo e eu fui acordada. Porque saltou um versículo, uma passagem da Bíblia, e eu quero terminar a minha ministração com isso. Sabe, em Atos dos Apóstolos, como quando começa a dizer o tanto que a igreja estava perseguida. E as pessoas começaram a ser presas. Estevão tinha sido apedrejado. Matias morto a fio de espada. E as pessoas reunidas na casa. Pedro preso. Eles fizeram uma oração. Agora, pois, Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendesses a tua mão para curar, para que faça sinais, prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo. E a graça, fica de pé no seu lugar. E a graça, e a graça, e a graça era abundante sobre a vida deles. Que possamos hoje, nessa manhã, fazer a mesma oração que fez a graça abundar na vida daquelas pessoas. Possamos erguer as nossas mãos santas nessa manhã e pedir ao Senhor que o seu Espírito se mova nesse lugar. Que o teu Espírito se mova nesse lugar. É o que clamamos nessa manhã. Para que com ousadia possamos viver essa vida, desfrutando de uma graça